o vício, ele vai estar relacionado a um ato que é repetido sem controle, sem domínio, entendeu? Então, aquele ímpeto pela sexualidade é uma coisa que domina a pessoa. Entendi. Por exemplo, ele tá na rua, ele vê uma mulher, ele tem que olhar para ela de costas. Entendi. Ou então ele vê uma outra mulher na academia, né? E óbvio, né? Academia é um ambiente onde as pessoas vão usar roupas mais curtas, mais justas, né? Por Pra causa do poder se exercício exercitar. físico. Mas o teu olhar vai dizer se você vai olhar para aquela mulher como se fosse uma carne em exposição, né? No sentido de alguém que tá querendo perceber o corpo dela. Cometeram um adultério no coração. Exatamente. Ou se você vai olhar para ela como uma outra pessoa, né? Onde você vai focar? Nos seios, nas coxas, na bunda? Ou você vai olhar para ela como uma pessoa no rosto, digamos, quando você for conversar com ela? Isso vai dizer uma pessoa que é viciada em todos esses ambientes, na rua, no trabalho. Quando ele vê uma mulher, ele tá procurando uma oportunidade para poder tirar um pedaço dela. Ter o melhor frame. Exatamente. O melhor ângulo. Que a gente trabalha agora com vídeo, né? Então, é esse o conceito do vício, né? Que Entendi. está relacionado, por exemplo, a não ter controle sobre si. Caramba. E no meio de um trabalho ter que ir no banheiro para Entendi. se masturbar, ou então ter que parar um pouco o trabalho para ver um vídeo para poder sentir uma saciedade, aquele prazer, entendeu? Ou então, né, como a gente já viu vários relatos em jornais, no metrô, no ônibus, começa a olhar uma mulher e se encostar numa mulher. Caramba. Então, essa é uma pessoa viciada que está fora do digamos assim, de um ímpeto que seria natural, né? O que é um ímpeto natural, mesmo que seja um desejo forte? É aquilo que o homem ou a mulher sente no sentido de ter a atração, mas tendo controle e domínio sobre aquilo. Tendo, digamos assim, um direcionamento para o seu cônjuge, para a sua esposa, no caso, ou para o seu esposo. Tendo isso controlado até mesmo nos momentos mais difíceis. Vou citar um exemplo aqui. Tá. O Agostinho escreveu várias confissões, e dentre essas confissões ele falou sobre sexualidade. Ele diz que existem 3 momentos da vida sexual de um homem. Resumindo, tá? Ele escreveu muita coisa, mas vou resumir aqui o que ele disse. O momento da castidade, onde você não vive a sexualidade. Você deve se privar totalmente da vida sexual. É quando você não tem aliança de casamento. O momento em que você vive isso de forma plena. E ele fala principalmente sobre os primeiros momentos do casamento, né? A lua de mel, a famosa lua de mel, né? Tá. Porque é um momento onde está descobrindo a sexualidade e naturalmente há mais atração, enfim, ou mais experiências relacionadas a isso. Alguns casais vão ouvir isso e vão dizer, não, mas aqui, depois de casado, 10 anos, é que o negócio ficou ótimo. Que bom. Que vá melhorando, seja assim mesmo. Em nome de Jesus. Mas enfim, é um momento que o Agostinho fala sobre o momento que você tem liberdade para viver a sexualidade. Mas também existe a sexualidade intermitente, que aí envolve, por exemplo, a esposa está grávida, teve filho, e aí? Não consegue viver aquela sexualidade. Imagina, a mulher tá cuidando de dormir quando ela tem um tempo livre, né? Tá, enfim, com o corpo diferente. Sim. Ou então quando a esposa ou o esposo tá doente, também. Não tem como viver uma sexualidade natural. Quando alguém tá doente, foge ao padrão. Sim. Então, o cristão, diz Agostinho, precisa aprender a suportar todos esses momentos. A castidade, o momento onde você vive uma sexualidade intensa e o momento onde você vive sexualidade intermitente. Como que ele vive isso? Tendo domínio próprio. O domínio próprio é a ação do Espírito Santo no homem, que faz ele entender que é hora de não alimentar isso. Então, se ele não está fora de casa alimentando, em cada lugar que ele vai, ele consegue entender a necessidade de aplacar aquilo. Não conseguimos hoje, porque minha esposa está doente, e não é aquela dor de cabeça fake, né? É porque tá doente mesmo. Tem dor de cabeça fake? Não. Tá. Tem. Acontece, né?